Olá, vamos começar uma live aguardando o Fernando. Olá, olá. Vamos aguardar o Fernando então, meu colega e companheiro da live. Olá a todos. Oi, Ana. Aguardando o Fernando. Ó, o Fernando entrou. Agora me chama aí, Fernando, para eu te aceitar. Tá me ouvindo, Ana? Tá para ouvir? Tranquilo, imagem, tudo? Me dá esse retorno, faz favor. Visualizar. Oi, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá. É, Fernando, tu tá ladeado pra mim. então tá, eu ia te dizer exatamente a mesma coisa, peraí. Assim? Ah, Tá, obrigada. peraí. Tudo bom, Fernando? Tudo, deixa eu ajeitar aqui. Tá, te ajeito, também tô me ajeitando aqui. Tá, peraí. Eu tô ok por enquanto aqui. Tá, acho que... Não, não ficou bom. Não? Não. Tá, Oi, é Clarissa. isso. É isso? É isso, é isso. Então, tá. Então, começamos então? Sim, Então, tá bom. vamos... Começa Podemos... então? Pode começar. Tá bom. Então vamos lá, né? Temos uma live hoje da CRIGS do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Peritos. Foi nos proposto o tema a importância do trabalho pericial no processo penal. Então, eu e o Fernando fizemos essa parceria. Nós dois temos uma formação jurídica, né? Então, nós vamos tentar trazer um pouquinho desse mundo do direito para dentro da perícia criminal, tá? Eu vou fazer uma rápida apresentação, o Fernando também faz uma rápida apresentação e aí a gente já entra no tema, tá? Meu nome é Clarissa, eu sou perita criminal do IGP já faz mais de 11 anos. A minha formação é jurídica, me formei na PUC e advoguei, fui policial civil e agora faz 11 anos que eu estou aqui no IGP. Desde a minha primeira lotação aqui em Santo Ângelo, eu trabalho com locais de morte. Então, eu faço atendimento de plantão, nós fazemos, então, homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, incêndios com vítimas fatais, sem vítimas fatais, explosões. Então, é mais ou menos essa a minha experiência pericial. Durante esse período em que eu fui perita, que eu ainda sou perita, né? Eu ministrei aulas aqui na nossa faculdade de medicina legal. E foi uma situação bem interessante, porque normalmente quem dá aula de medicina legal são os médicos, né? E me foi oportunizado poder ministrar essa aula e foi muito bom. Eu dei aula mais de 5 anos na instituição e eu pude trazer o viés do direito para a medicina legal, porque eu estava formando operadores de direito, né? E para quem que vai no nosso laudo pericial? Para esses operadores do direito. Então foi uma experiência bem interessante, assim, da minha parte. Desde já eu quero deixar meu agradecimento para a Kriegs, na pessoa da Clarissa, que fez esse convite, e da Ana, tá? Então agora o Fernando faz uma apresentação e depois a gente fala sobre o nosso tema. Tá? Boa noite a todos, né? O Cleiton já introduziu uma pequena parte aí dizendo que eu sou o Fernando, então, eu sou o Fernando, sou perito criminal no IGP. Desde 2009, a gente completou, a Clarice é minha colega de turma, a gente completou aí 11 anos de IGP na semana passada, no dia 20 de agosto.
que é a Verdade. nossa data de aniversário no IGP. É verdade. Já são 11 anos aí nessa vida. Antes disso, a gente tem uma história comum, a gente não se conhecia, enfim, a gente foi se conhecer no curso de formação. Mas nós dois éramos policiais civis, ela era inspetora e eu era escrivão, do mesmo concurso também. E a gente estudou na PUC, e eu não conhecia ela da PUC também. Então, a gente só foi se conhecer no curso de formação mesmo. E, enfim, algumas boas histórias a gente tem naquele período, foi uma época muito bacana. Né? E foi muito diferente para nós, porque a gente, ao menos para mim, assim, era uma coisa muito emblemática, assim, sair da polícia. Né? Porque eu tenho... meu pai é policial, enfim, era policial. E tenho primos e uma tia que também são, então eu era meio que um traidor na jogada ali, porque eu estava Por ter feito a troca. por ter feito a troca, exato, né, por ter saído da Polícia Civil e ingressado no IGP. E eu tinha esse sentimento para mim, assim, porque era uma questão financeira, efetivamente financeira. E depois, passados 11 anos, aí eu realmente tenho a certeza de que foi a melhor escolha para mim. Eu sou um profissional completamente realizado na atividade de perícia. Né? Eu trabalhei 7 anos, logo que eu tomei posse, enfim, assumi, comecei a trabalhar como perito criminal. Eu passei um mês na sessão de perícias diversas, porque o que eu queria fazer era viajar pelo Rio Grande do Sul. E calhou de eu acabar indo para o plantão no mês seguinte. Já no mês seguinte eu estava no plantão, então comecei fazendo atendimentos de mortes violentas, né, em Porto Alegre. E fiquei nessa vida por 7 anos. São 7 anos ininterruptos de atendimento de locais de morte violenta, basicamente homicídios e suicídios. A gente, em Porto Alegre, tem uma peculiaridade que a gente atende acidentes de trânsito com uma equipe própria, enfim, a gente consegue ter essa realidade no departamento de criminalística de ter uma equipe especializada de trânsito, né? Embora o nosso curso de formação tenha habilitado para trabalhar em todas as áreas. Isso é uma coisa bem que é legal recordar depois desses 11 anos aí, porque tanto a Clarissa quanto a outra Clarissa, né, minhas duas super amigas aí, elas são as desbravadoras aí da fronteira norte e noroeste do estado, aí no sentido de que, ou melhor, na fronteira oeste e noroeste do estado, porque em Santo Ângelo e em Santana do Livramento não tinha posto de criminalística. Não, tinha. Então, elas abriram, junto com os outros grandes colegas aí, elas abriram o posto de criminalística aí, então desempenham seus trabalhos aí há 11 anos. Eu fui corregedor no IGP nos anos de 2017, 2018. E em 2019 eu fui cedido para a Secretaria de Segurança Pública para trabalhar no Departamento de Inteligência da Segurança Pública e retornei agora, no meio do ano, a pedido, eu retornei para o IGP e estou trabalhando numa outra área que eu tenho bastante interesse e familiaridade, que é armas de fogo, na balística, mais especificamente no disparo e funcionamento de armas de fogo. É isso. Sou graduado em Direito pela PUC. Fiz uma especialização em processo penal pelo IDC, que era um curso muito famoso aqui em Porto Alegre há uma década e pouco atrás, em preparação de concurso para a OAB. Eu fui advogado também. E, enfim, no fundo eu queria ter feito educação física, mas a lógica do direito acabou me atraindo, enfim. E, bom, é isso. Vamos ao tema. Vai, Clarice. Então, vamos lá. É até interessante que o Fernando falou da questão do curso de formação, só trazer um pouco da pessoalidade também, para não ficar só na área mais técnica, né? Que depois nós vamos entrar numa área bem técnica. Eu fiz o curso de formação com uma nenê, que hoje tem 11 anos, né?
Eu fiz um curso de formação com uma criança de 13 meses, minha filha Séries. E eu acho que se hoje eu estou aqui fazendo essa live é porque eu não desisti do curso de formação, né? E eu quero fazer um agradecimento público, né, a ti, Fernando, a Clarissa, a Cris, que foram pessoas muito importantes, e os professores, porque eu nunca ouvi nenhuma piada, porque eu chegava atrasada, às vezes tinha que sair antes, né? O curso era bem longo, né? Então, fazer esse agradecimento especial. Fernanda, eu vou pegar o que tu falou da situação da gente ser formada em Direito, né? Uma pena o último concurso não ter tido a possibilidade dos formados em Direito Sim. participarem, porque a gente realmente tem um olhar, é como o olhar do engenheiro mecânico. Eu não tenho o olhar do engenheiro mecânico, eu fiz um curso de formação com professores, mas eu não tenho esse olhar, né? Então, assim, o nosso olhar, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai justificar o motivo do nosso trabalho, né? Então, por que nós somos chamados, né? Em primeiro lugar, a perícia criminal ela faz parte da persecução criminal. Então, a persecução criminal seria uma fase pré-processual, uma fase processual. O que seria a fase processual? A fase pré-processual, a fase do inquérito policial. E depois que esse inquérito policial ele é concluído, nós temos a fase processual, que começa com a ação penal, com o Ministério Público e depois vai para o Judiciário. Então, como é que funciona? Nós só atuamos de ofício. O que é de ofício? Nós precisamos ser, aliás, desculpa, nós só atuamos quando nós somos chamados, nós não podemos atuar de ofício, nós precisamos ser provocados. Então, vou pegar um exemplo, né? Eu estou fazendo um lanche numa lancheria, eu estou ali sentada, eu posso ser a plantonista daquele dia e tem um homicídio na minha frente. Então, chama a SAMU, chama a Brigada Militar, chama a Polícia Civil, e a Polícia Civil tem que chamar a perícia. E se por alguma razão eu não chamo, eu posso atuar? Não, eu não posso atuar. Então, como é que funciona? Quando nós somos chamados, e eu vou trazer bem essa questão da experiência do local de morte, nós temos N perícias, como colegas já fizeram lives, né? Então, eu não vou entrar na coisa, uma perícia ambiental, porque eu nunca atuei nessa área, né? Então, eu vou tratar basicamente da perícia de local de morte violenta, tá? Então, como é que funciona? Eu sou acionada como perita naquele plantão porque aconteceu um homicídio. Eu vou lá e eu faço meu atendimento, meu trabalho pericial. Então, eu sou, digamos assim, obrigada a fazer algumas coisas. Não posso fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. Então, eu recolho uma arma, eu recolho projetil, eu analiso cenas, analiso vestígios sanguíneos, assim como a gente ouviu a live de outros colegas também. Depois que eu faço o meu trabalho, ele tem que ser materializado. Como é que eu faço a materialização daquele trabalho? Através de um laudo pericial. Então, o laudo, inclusive a nossa live é assim, a importância do laudo, mas não é só o laudo, nós temos todo o trabalho pericial. Então, a partir daquele materialização, eu tenho como dizer para alguém o que aconteceu naquele local. Né? Então, assim, uma coisa que eu acho bem interessante, um dos postulados da criminalística, é que um laudo ele é invariante em relação a um perito. Então, se eu e o Fernando a gente entrar na mesma cena de crime, eu não posso achar uma coisa e ele achar outra coisa. Porque a gente trabalha com uma técnica, né? Então, a técnica nos diz o que está acontecendo. E não assim, mas vou olhar... Não, mas eu acho. A gente não tem achismo. Então, a partir desse momento que eu faço esse laudo pericial, ele vai para quem? Ele vai para quem solicita. E quem é que nos solicita? A polícia. E até bem interessante a gente trazer um ganchinho também dessa situação que nós, no Rio Grande do Sul, nós não somos vinculados à Polícia Civil já faz vários anos, isso é uma coisa bem boa, né? Porque a gente não fica, digamos assim, adstrito ao delegado. Porque seria bem difícil a gente ser um agente, por exemplo, de um delegado de polícia. Porque se a gente fosse um agente do delegado de polícia, é complicado tu falar alguma coisa que não vá, digamos, ajudar aquele delegado de polícia, né? Então, pode ser que o delegado não fosse gostar, poderia ter algum tipo de perseguição. Então, só para trazer assim, um pouquinho, daqui a pouco, se quiser entrar nessa discussão, que eu acho ela interessante, né? Voltar a não voltar para a Polícia Civil. Bom, então, a partir desse momento, o delegado, ele tem o meu laudo pericial. E eu estou falando só do meu laudo, né? Na realidade, ele tem vários laudos periciais. Por quê? Porque naquele local de crime, nós tínhamos um corpo. Esse corpo vai para um posto médico legal, falando visão de interior. Lá na capital, departamento médico legal. A partir desse momento, o delegado tem mais um laudo. Aí tem um laudo da balística, tem um laudo, por exemplo, do laboratório de perícias. E o delegado tem vários laudos. Então, quem é que tem que apontar autoria e materialidade?
o delegado com base em provas. Que tipos de provas? Provas técnicas, que é a nossa prova pericial, provas testemunhais. Ah, mas eu vi, eu escutei, eu estava junto. A própria vítima, se é uma tentativa de homicídio, por exemplo. Então, o delegado se cerca daquelas provas de autoria e materialidade e pensa, o que eu posso fazer com isso? Então, o meu trabalho, o trabalho do perito, não é para o perito. O trabalho do perito, nesse primeiro momento, é para a Polícia Civil. Para um inquérito policial, que é esse caderno, digamos assim, que tem lá todas as nossas depoimentos, provas testemunhais, tá? Passado esse momento, o que o delegado faz? Ele pode indiciar ou não indiciar uma pessoa. E ele finaliza o inquérito policial. Ele também faz uma prova, ele também faz um trabalho. Qual que seria a finalização do trabalho dele? O relatório. Então, o delegado, ele termina o inquérito policial com o relatório. A partir desse momento, vai para onde? Ministério Público. Então, o Ministério Público recebe aquele caderno processual e pré-processual e faz o quê? Analisa para ver se tem substrato, ou seja, se tem condições de dar andamento a uma ação penal. A partir deste momento, a gente não tem mais uma fase pré-processual. Nós temos uma fase processual. Então, agora o delegado, não que ele não possa atuar com alguma situação, mas a partir dali é com o Ministério Público. Então, o meu laudo passou pelo delegado. Agora o meu laudo está onde? Está lá no Ministério Público. O Ministério Público, não, temos uma denúncia aqui. Então, ele faz a peça dele, que se chama denúncia. A partir disso, nós temos outros desdobramentos e o nosso inquérito, ele passeia. E isso é bem importante que os colegas saibam, porque realmente a gente estava conversando, eu e o Fernando, não tem no curso de formação, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma cadeira de direito, processo penal, que possa nos explicar o nosso trabalho. Porque a gente é chamado, a gente faz o trabalho, me livrei do laudo. Aí, um dia, o que acontece, Fernando? Me chamam numa audiência? Mas como? Mas eu fiz o meu laudo, eu não tenho mais nada para fazer. E muitos colegas não entendem por que nós somos chamados em audiência. Alguns não gostam. Eu já fui chamada em várias audiências, já passei por situações muito chatas. E então, assim, não digo que seja uma situação tranquila, mas eu só retornando. Por que nós somos chamados? Quando são feitas as provas no inquérito policial, elas têm que ser repetidas na fase processual. Por quê? Porque nós não temos contraditório e ampla defesa no inquérito, ou seja, aquela prova ela não é contraditada, muitas vezes não tem o advogado. E lá na fase processual tem que ter tudo isso. Então, se tu é ouvido como vítima no inquérito, tem que ser ouvido como vítima depois na ação penal. Testemunha, vai e volta e vai. E normalmente as nossas perícias, elas são irrepetíveis. Por exemplo, é feita uma necropsia, não vai ser feita necropsia novamente. Claro, existem questões de exumação. Mas, por exemplo, aquele local de morte, aquela mancha, aquele vestígio que eu coletei, eu não consigo repetir. Então, muitas vezes nós somos solicitados a comparecer em juízo. Para quê? Para explicar o que aconteceu. E agora eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho, porque eu já falo demais, já falei bastante. Fernando, fica à vontade. Então, tem algumas coisas que a gente pensa ao longo do processo, desses 11 anos. E o que acontece? No meu curso de formação, no nosso curso de formação, não tinha essa cadeira de provas, né? E foi uma sugestão que eu fiz à época, a diretora-geral, hoje diretora-geral, a perita Heloísa, era a coordenadora do nosso curso de formação. E eu sugeri a ela, tipo, olha, vamos fazer uma cadeira de provas para a segunda turma do concurso. E essa cadeira efetivamente ocorreu. Eu conduzi a cadeira, foi uma tarde, enfim, mas foi uma cadeira especificamente sobre provas, para que os colegas entendessem. A gente teve aula no curso de formação sobre processo penal, sobre direito penal, sobre tipos de crime, enfim. Teve uma tarde inteira sobre o que é o júri, mas não teve nada específico sobre provas. A gente faz o laudo e a gente tinha que conseguir visualizar aquele trabalho que é um laudo como uma prova que é feita numa fase de procedimento, ali no inquérito,
e que ela vai perdurar, ela vai transpassar todo o processo. Ela vai ser feita num momento muito anterior à da existência do processo, que talvez nem exista, né? Porque pode acontecer de não ser denunciado, pode acontecer da punibilidade ser extinta com a morte do investigado. E aí eu fecho a parênteses, tem mais uma crítica que eu posso fazer aí no meio disso, mas um pouquinho mais além. E aí o que acontece? A gente faz um documento que é um laudo, que é uma prova, que vai perdurar por todo o processo, num momento muito anterior e ao meu juízo, há 11 anos atrás, estava faltando justamente a gente cutucar os nossos colegas para que eles entendessem, olha, não é só o trabalho, é a importância do trabalho. E aí, nesse ponto, veio a formatação dessa ideia de colocar o trabalho, a importância do trabalho pericial dentro do processo penal. Ou seja, a gente produz, antes mesmo de ser processo, uma peça que vai acompanhar até a sentença. Então, assim como a Clarice ilustrou, que foi chamada em juízo para responder quesitos acerca de um local de crime, muitas vezes acontece da gente precisar dizer o óbvio no laudo, porque ele é o óbvio para nós, peritos, né? E talvez não seja o óbvio para quem está lendo. Então, tem toda uma técnica, não só na abordagem do local, tem toda uma técnica na construção do laudo, que precisa ser observada rigorosamente, não é um documento qualquer. É um local que tu tem que conseguir construir a ideia, e é em palavras, por mais que tu tenha suporte fotográfico, por mais que tu consiga fazer uma animação em computador, por mais que tu consiga fazer um croquis, em algum momento tu vai ter que reduzir aquela ideia em palavras. E aquilo tem que ser o mais compreensível possível. E o que acontece? E aí eu vou entrar na crítica que eu ia fazer lá atrás. Muitas vezes, isso aconteceu, eu posso falar da realidade de Porto Alegre, né? A gente teve 2 anos com um alto índice de homicídios, extremamente alto, né? Ao ponto de Porto Alegre ter sido considerada uma das capitais mais violentas do país. Então, era normal um perito atender 3, 4 locais durante um plantão. Considerando que aqui são 3 ou 4 peritos de plantão por dia e a área é bastante extensa, significava que a gente tinha aí em torno de 12, 13, 14, 15, 16 mortes violentas num único plantão. O que acontece? E aí reside a crítica. Muitas vezes a gente faz um belíssimo laudo, fantástico, espetacular, cheio de construções científicas para embasar aquilo que a gente vai concluir lá nas considerações técnicas. Só que ele não vai servir para nada, porque o agressor que vai ser investigado, que matou a vítima, também já foi morto na semana seguinte ou no dia seguinte. Então, o que acontece? A gente ficou, eu tive uma época com 108 laudos para serem redigidos. E isso acontece. Muitas vezes a gente vai ver, a gente vai pesquisar depois no judiciário e verifica que não virou processo. Então, a gente não é comunicado, embora a gente trabalhe dentro da persecução penal, a gente não é comunicado, a gente não tem essa comunicação de em que momento a gente poderia não deixar de fazer o laudo, mas que aquele trabalho pudesse diminuir uma escala de prioridade e apontar uma prioridade para um outro trabalho que é mais urgente. Então, o que acontece? A gente faz um excelente trabalho, e muitas vezes esse excelente trabalho vai ficar numa gaveta. Então, compor a persecução penal do procedimento no processo, a gente tem um documento valiosíssimo em mãos, que é o laudo, ou seja, ele vai do momento do fato até o momento da sentença, até o momento da condenação ou da absolvição, valendo em toda a sua existência. E em alguns momentos a gente não tem a informação de que aquele documento, por melhor que ele seja, ele não vai ser útil. E aí a gente poderia dedicar mais tempo a outro trabalho.
E aí o que acontece? Desde 2009 até 2020, as outras instituições próprias de polícia, elas tiveram um crescimento em número de efetivo que não repercute no tamanho do IGP. O IGP, como eu comentei ali, a gente foi aberto o posto de Santana do Livramento, foi aberto o posto de Santo Ângelo, e a gente, para que a gente consiga abrir um concurso com um número razoável de vagas, demora. Tem toda uma discussão, tem toda qual é a especialidade que a gente está precisando agora. Não é um processo simples de ser feito. Assim como os outros concursos também não devem ser, né? Mas o que eu posso falar da realidade do IGP. E o que acontece? A gente está diminuindo o nosso quadro profissional, né? Sobrecarregando os peritos, né? Com sobrecarga, efetivamente sobrecarga, né? E isso, em algum momento, vai provocar o adoecimento funcional, né? É muito importante também, em algum momento, a gente discutir que as pessoas adoecem com a superexposição ao trabalho da perícia criminal. Não é o tema da live, enfim, mas a questão é, nós temos o laudo, a gente tem que entender onde o laudo pericial se encaixa dentro de toda a persecução penal, todo o processo crime, e a gente sabe que aquele documento que está feito aqui no início vai até o final, vai até a sentença, vai até a condenação ou absolvição. Ou seja, a gente tem que entender que aqui no início, por mais carente que seja as nossas condições de trabalho, o nosso trabalho tem que ser o melhor possível, porque ele vai valer durante todo o processo. Sim. Vai, continua. Não, eu achei interessante o que tu falou, né? O nosso laudo ele é extremamente técnico, né? Porque tem que ser técnico. E o que acontece? Muitas vezes a gente é chamado nas audiências até para explicar termos bem simples. Médicos legistas às vezes são chamados em audiências para explicar termos bem simples. Eu, alguns anos atrás, quando eu fui docente, eu não tenho uma grande produção de artigos científicos, mas eu fiz um artigo científico que seria sobre a importância da criminalística, que abraçaria perícia criminal, datiloscópio, médico legal, a importância da criminalística na formação dos operadores do direito. Por que isso? O que acontece? Então, a gente se preocupa, né? Nós temos a formação, a criminalística para o perito criminal, óbvio, né? Temos a criminalística na Polícia Civil, os cursos de formação prevêem criminalística muito bem dado, inclusive por colegas nossos. A Brigada Militar, os cursos, soldado, capitão, tem criminalística, tem medicina legal, né? Até a SUSEP, salvo engano, acho que acredito que também tenha. E a gente fica só nos profissionais de segurança pública, né? Só que é o seguinte, né? Claro, é muito interessante, por exemplo, fazer o isolamento de um local, então é explicado, ensinado e tal. Só que assim, nós não ensinamos a interpretar o nosso trabalho, né? E para quem que nós deveríamos ensinar isso? Nós deveríamos ensinar isso a quem recebe o nosso trabalho. Né? E quem é que recebe o nosso trabalho? Ok, fase pré-processal, concordo, o delegado vai receber o nosso trabalho, os agentes vão receber o nosso trabalho, né? Porque os agentes também desempenham esse trabalho. E juiz, e promotor, e defensor. Ah, mas quer fazer criminalística no curso de formação dos juízes? Não. Quero fazer criminalística no curso de formação de direito. Porque o juiz é formado em direito, o defensor é formado em direito, o advogado é formado em direito, o promotor também. Então, a gente tem que tentar atingir esse público. E como é que tu vai atingir? Colocando uma cadeira na faculdade. O que eu tenho percebido? A medicina legal tem um espaço que está perdendo. Aqui, por exemplo, a nossa cadeira já é facultativa. E atualmente, claro, tem a situação pandêmica, mas desde o ano passado está prevista para ser uma espécie de EAD. Né? Então, salvo a situação de eu não ser mais a docente dessa instituição, mas eles estavam querendo fazer isso, né? Então, ou seja, é um desmerecimento. E a pessoa, vamos ser sinceros, tu vai formar quem na faculdade de Direito? O juiz, o promotor, o defensor. Mas e quem disse que esse juiz vai trabalhar com crime? Se ele for juiz, ele vai trabalhar com crime. Por quê? E agora nós somos formados em Direito, podemos trazer essa informação. Todo juiz, promotor e defensor, ele é lotado numa comarca
né, pequena. E nessa comarca pequena, que a gente chama de entrância inicial, essa comarca pequena, ele vai ter que fazer os secos e molhados. Ele vai fazer a separação de corpos no casal e vai fazer o júri. E aí, como é que funciona? Então, eu atingi. Se eu tivesse dado aula para essa pessoa lá, ele já ia ter uma nova formação. E outra, aí entra a nossa valorização de categoria também, né, Fernando? Já imaginou nós chegarmos em todas as faculdades de direito? Uma cadeira de criminalística, o que, que tu acha? E tem uma outra consideração bem importante que tem que ser sempre lembrada, é que o laudo não é para incriminar e também não é para absolver ninguém, né? Sim. Especificamente, ele não é para servir só a acusação ou só a defesa. Na verdade, o laudo é isento, né? Ele é um documento próprio de perícia, ele é técnico, ele é científico, e ele não tem inclinação nem a acusação, nem a defesa, né? Então, ou seja, tanto a acusação quanto a defesa, elas têm que se servir desse documento, né? Então, voltando lá, a gente está lá no procedimento, ou seja, está antes do recebimento da denúncia pelo juiz, da denúncia do Ministério Público pelo juiz, ou seja, a gente está lá na fase do procedimento, e a gente tem que ter ciência de que se faz um documento ali que no processo vai servir tanto à defesa quanto à acusação. Por mais que ele seja provocado lá no início pela Polícia Civil, e aí também a gente tem que desmitificar algumas coisas do tipo, não, a Polícia Civil, ela tem aquela informação do crime, da ocorrência do crime, da possibilidade de um evento tido como crime. E muitas vezes o que pode acontecer é que o laudo traz a informação de que, olha, isso não é crime. Ou essa não é uma morte violenta, essa não é uma morte produto de crime. É uma morte natural não assistida, por exemplo. Sim. Né? Então, o laudo não se presta só, embora ele seja provocado pela autoridade policial, ele não se presta somente ao crime. Ele se presta também à determinação de um não crime, da não existência de um evento de interesse policial penal, enfim, ou processual penal lá adiante. Né? E aproveitando o gancho da Cristiane ali, por isso a importância da autonomia da perícia criminal. Porque justamente essa convicção do perito que transparece no laudo, ela tem que ser completamente livre de qualquer sentimento de temor. Ele tem que dizer, olha, é isso, aconteceu isso dessa forma. E muitas vezes o que acontece, como nós, peritos criminais, trabalhamos com vestígios materiais, peritos criminais não médicos, né? Trabalhamos com vestígios criminais extrínsecos no corpo de delito. Muitas vezes a gente só pode, muitas vezes não, a gente só pode concluir, a gente só pode afirmar categoricamente aquilo que a gente consegue construir com base nos vestígios materiais. Então, algumas perguntas, que é aquilo que todo mundo quer saber, talvez a gente não consiga responder, porque a gente não consegue ordenar os vestígios materiais de uma forma consistente para formar uma convicção. A gente pode elencar uma hipótese, a gente pode valorar essa hipótese, dizer se ela é provável, o quão provável é que essa hipótese se confirme. Mas talvez a gente não consiga ter uma resposta categórica. Né? Por isso, aí, então, a gente retoma a questão de manter o local isolado, de não mexer em nada, da cadeia de custódia, todos esses outros conceitos que estão presentes na realidade da perícia criminal, que são tão tocados pelo pessoal da perícia criminal e que muitas vezes não tão consistentes assim em outros operadores do direito. Justamente porque não tem a ideia total do quanto isso precisa ser construído dentro de um órgão de perícia, do quanto isso demanda de recurso e de formação de servidores e de sensibilidade, e de forma que esses servidores, que esses peritos consigam sensibilizar todos os outros atores da persecução penal. Né? Olha, nós temos que manter o local isolado, preservado e guarnecido. Por quê? Olha, porque a gente precisa fazer uma cadeia de custódia,
porque a gente precisa construir um documento que vai valer durante todo o processo, que vai servir para a acusação, que vai servir para a defesa, e que tem que ser um documento íntegro. Tem que ser um documento sem nenhum tipo de inclinação. Tem que ser um documento isento, apartidário, qualquer coisa nesse sentido, né? E para se fazer isso, a gente também precisa se resguardar e conseguir construir mecanismos ali, pontos de checagem ao longo desse processo que dizem, olha, esse documento foi construído pelo perito tal, que coletou determinados materiais, que mandou para o laboratório, quem recebeu no laboratório foi o técnico tal, que encaminhou para tal perito, tudo isso documentado, né, a questão da cadeia de custódia, e tudo isso vai junto num processo que vai ser apresentado, que vai ser analisado por um juiz, e muitas vezes, como a gente vê em seriados americanos ou holandeses, enfim, muitas vezes, e era uma coisa que eu arguía nas minhas peças, na época que advogava, era sempre a questão de onde é que está o elemento que prova que aquele projetil apresentado, que está juntado no processo, é o mesmo projetil que foi coletado em local. Onde é que está aquela prova que diz, olha, esse fragmento de roupa é o da roupa da vítima com sangue? Onde é que está essa vinculação? Onde é que está essa cadeia de custódia que garante que a defesa vai se servir de uma prova íntegra e a acusação também? Porque se quebra esse vínculo, tu quebra também a idoneidade do julgamento. Porque tu não consegue provar, olha, foi coletado assim, foi construído assim, passou por determinados pontos de checagem, por determinados peritos, foi ao judiciário, o judiciário mandou ao Ministério Público, tudo isso foi recebido, foi produzida uma denúncia, foram feitos uma série de outros movimentos processuais e chegou no momento de sentenciar. E aí, absolvo ou condeno? Olha, eu tenho provas íntegras que indicam a absolução, eu tenho provas íntegras que indicam a condenação. É isso que a gente Não, precisa. e os juízes, eles ficam mais certos do que eles vão fazer. Eu achei muito interessante, né? Nós temos agora o pacote anticrime, né? Então, houve várias alterações no Código de Processo Penal que eu acho que nós temos que estudar, eu acho que todos os peritos têm que ter conhecimento. Até fica a questão de uma disposição, assim, né, Fernando? Se de repente a gente Sim. pode dar uma estudada, assim, e passar algumas coisas para os colegas. Mas é tão importante isso que tu está falando, Fernando, que isso está no Código de Processo Penal. Então, até dezembro, nós não falávamos disso. Claro que nós temos colegas que falam sobre cadeia de custódia, não é a primeira vez que eu leio cadeia de custódia no Código de Processo Penal, mas que é uma discussão em nível de Brasil tão grande, porque realmente, né, quem diz que aquele pedaço de roupa, quem diz que aquele projetil, aqui no interior, por exemplo, ainda existem muitos materiais. Ó, a Séries me dando oi, mas não dei oi para ninguém, mas a minha filha agora entrou, né? Então, oi, filha. Mas oi para todos também, obrigada. Tu fica, até me perdi agora, né? Vi ela, já me perdi. E tu fica pensando, né? Tem materiais, Fernando, aqui no interior, que nós entregamos para a Polícia Civil. Então, vamos imaginar, eu adoro esse exemplo clássico, né? Um policial civil mata sua esposa. Aí deixa a arma, vamos trabalhar, deixa a arma na cena do crime. A Clarissa vai lá e coleta. Para quem que eu dou aquela arma? Para o delegado, né? Se está presente no local. Né? E aí tu fica pensando, vamos supor que tenha sido um outro delegado que tenha matado. Vocês têm noção disso? Então eu entreguei por quê? Porque aqui no interior nós não temos um local para fazer essa guarda. A gente não tem a cadeia de custódia. Isso tem que ser dito. Porque eu acho que todas as direções elas estão trabalhando nesse sentido. A gente sabe que a implementação de alguma coisa sempre é muito difícil, mas é assim que funciona, né? Então, assim, e qual é a seriedade disso, né? Onde é que nós podemos fazer? A Cristiane me cobrando, não esqueça aquele curso, tá? Ok, Cristiane. Como é que eu posso, né? Eu como juíza, porque, Fernanda, a gente tem formação jurídica, né? Tu imagina, né? Bom, agora a gente resolve virar juiz, tá? Então a gente sai do IGP, estuda, passa, daí tu fica, tá, né? Tá, e daí, isso aqui veio da onde? Me jura! A gente tem que trazer seriedade. Tanto tem que trazer, que eu vou trazer um fato também interessante. Faz alguns dias que eu descobri que uma colega de PUC, tá, Fernanda? Que é capitã da Brigada Militar. Fernanda, ela ganha 50% a mais do que nós como capitã.
né? Então, se tu for pensar, nós estamos num topo de carreira, ela está num topo de Uhum. carreira. Olha a valorização da brigada, né? Da própria Polícia Civil, tenho colegas também que são delegadas, né? Tem uma valorização muito grande, porque eles fazem por onde também, não é desmerecer nada. Mas que a gente se esforça tanto, né, Fernanda, assim, para ter essa valorização. E então a gente precisa trabalhar muito com essa questão da cadeia de custódia. Por quê? Porque ela repercute exatamente no processo penal. Ela repercute no teu juiz, no teu promotor. Uhum. Só eu me intrometi, desculpa. Só vou. Não, não, nesse ponto, em termos, aí falando um pouquinho em termos de instituição, realmente, até porque talvez a gente tenha algum colega dos novos nos assistindo, enfim, e até, e É até verdade. mesmo, e até mesmo dos colegas que já estão, que são nossos colegas, enfim, é difícil tu trabalhar na gestão de um instituto de perícias que é prestigiado, muito prestigiado, quando ele traz uma prova que esclarece tudo, ou que aponta um norte para uma investigação. Então, na época que eu fui corregedor, eu viajei bastante pelo Rio Grande do Sul, fiz questão de viajar pelo Rio Grande do Sul para conhecer a realidade dos nossos colegas. Então, tu vê, é difícil tu conseguir tu, tu, tu julgar, enfim, tu entender a condição que um colega está submetido para conseguir entender por que ele fez por que ele teve determinada conduta. Então, é uma série de coisas que te fazem ter a convicção de que o IGP funciona muito pela abnegação dos seus servidores. Essa é uma verdade que eu trouxe para mim nesses 2 anos que trabalhei como corregedor. Funciona muito pela dedicação dos servidores. Então, tem muita gente fazendo muito com pouca estrutura. E o que acontece? Essa questão de se trazer a importância da cadeia de custódia e ela ser abrangente, ela efetivamente alcançar todo o Estado, é muito necessário. Né? Em termos de caso, sem citar referências, enfim, eu atendi um caso que ele entrou como uma morte autoprovocada, ou seja, um suicídio, e em função do meu laudo de local, não se fechou esse trabalho como uma morte autoprovocada, como um suicídio. Só seria um suicídio se a vítima se jogou da escada umas 10, 15, 20, 30 vezes, virando cambalhota por todos os degraus, tal a condição que ela apresentava. Então, desde a remoção do cadáver, exato. Essa questão da instituição, e é um exemplo que eu dou aula na Cadepol, nos cursos de formação dos policiais civis, e um dos exemplos que eu sempre coloco é esse. A Polícia Civil divide o mesmo estado do Rio Grande do Sul, divide o estado do Rio Grande do Sul em 29 regiões policiais. Regiões O IG, policiais. o IGP divide o mesmo estado em 6 ou 8 coordenadorias regionais de perícia. Ou seja, cada coordenadoria de perícia tem uma área de abrangência muito maior do que uma região policial. Muito bom tu falar sobre isso. Então, muitas vezes acontece da gente, e em função disso, a gente monta uma escala que às vezes a gente tem que fechar um posto porque é o outro que tem que atender, e aí tem toda a questão do deslocamento para cobrir, porque senão a gente simplesmente não vai ter condição de se manter funcionando. Aqui em Porto Alegre, a gente tem essa questão de tipo, demora, sim, demora. Saindo de Porto Alegre, tem que atender um local em Tapes, pode atender um local em Torres, na sequência. Né? A Clarice uma vez me comentou que ela estava em Bagé e entrou um local em Maçambará. Então, a gente olha, são 150 quilômetros, como nos falaram na época que a gente ingressou, a ideia é que cada coordenadoria regional tem em torno de 150, 200 quilômetros de raio de atuação. Sim, mas isso é ida e volta dá 300, dá umas 4 horas de deslocamento. E aí daqui a pouco tu está voltando.
tu tá voltando e chama de novo no mesmo lugar. Tu sabe, Fernando, bom, eu passo por isso porque nós temos um raio, nós atendemos mais de 90 municípios aqui, né, o posto de criminalística de Santo Ângelo. E eu trago isso, assim, uma situação bem rasa, bem tranquila. Eu estava de plantão, era mais ou menos meio-dia, era sábado, e eu estava no posto e sábado não tem expediente administrativo nem nada, e tocou o telefone do posto e eu atendi. Tinha dado um homicídio, eu juro que eu não lembro enquanto falava, eu não consigo lembrar o nome da cidade. E aí, enquanto o delegado falava, eu tô em Panambi, que é uma cidade em torno de 90 quilômetros daqui. Quando te chamam, né, Fernando, tu já começa a calcular quanto tempo de ida, quanto tempo de volta, Sim, normal. Aí, quando ele falou, mas não é em Panambi. Aí, quando ele falou da cidade que eu não consigo me lembrar, Fernando, era 3 horas de viagem. E eu disse, delegado, como é que é a situação? Porque assim, ó, nós 3 horas, eu calculei mais ou menos quanto tempo que ia dar tal. E ele chegou assim, mas Clarissa, é na BR, o corpo tá estendido, eu tô fazendo eu tô pedindo pro pessoal, porque ele não tava no local, tô pedindo pro pessoal fazer uma espécie de isolamento, mas os carros estão passando em volta, e eu teria que esperar 3 horas para eu chegar. sim, Ele desistiu de uma perícia de homicídio. Não que eu tenha dito, eu só sei, delegado, tanto tempo. Dele assim, Clarissa, eu vou ligar para lá de novo. Então, assim, tu não fazer o teu trabalho por causa de uma distância é É, complicado. tem a colocação da Cristiane ali, e é justamente isso, a falta de efetivo do IGP prejudica diretamente os operadores do direito. E nisso eu quis, o que eu queria arrematar ali, os gestores se empenham, efetivamente se empenham, cada um com a sua convicção de como o IGP tem que ser. E muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade. Como eu trabalhei 7 anos no plantão, eu enxergava o universo do plantão. Sim. Eu era o chato, bom, eu era o chato das reuniões, porque eu sempre tinha um histórico de tudo que aconteceu no plantão, porque eu era um dos mais antigos, enfim, então tinha algumas reuniões de plantão, a gente vai fazer dessa forma, vai ser uma escala agora desse jeito, vai dobrar, vai atender junto com a engenharia, vem a engenharia, não vem a engenharia, vai ter que fazer mais plantões, vai rodar sábado, não vai rodar sábado, vai rodar no final de semana, não vai rodar no final de semana, atende o litoral, não atende. Então eu sempre tinha todo esse histórico. E uma das coisas que eu queria colocar é justamente essa, que não é desinteresse ou incapacidade de gerir. Pelo contrário, é toda uma cultura que a gente precisa construir, e aí a gente tem que se manter motivado para construir uma cultura do tipo, não é só para dizer no jornal que o GP é importante, que a perícia criminal é importante, não é só para dizer em aula que a perícia criminal é relevante, que a gente, né, consegue resolver muitas questões. Não, a gente tem que criar, nós, peritos, temos que estar o tempo todo batalhando e construindo essa cultura de que o IGP efetivamente é importante. E nisso foi muito feliz a campanha do final do ano, tu falou da questão salarial, né? Foi muito feliz a campanha do final do ano em termos de conteúdo. A gente não alcançou o resultado pretendido, ou seja, uma valorização que efetivamente Sim. representasse E merecida. uma contrapartida remuneratória, mas a campanha em si foi muito merecida. Afinal, para quem é que Muito. interessa um IGP, um órgão de perícia oficial, criminal oficial, tão enxuto, ao ponto de que tu tenha que, para atender um local, se deslocar 4 horas, como a Clarissa de Livramento colocou, 400 quilômetros, que tu tem que deslocar 400 quilômetros para atender um local, e daqui a pouco só tu, que está de plantão naquela região, ser chamado para um outro local, que também está a 200, 300 quilômetros de distância. Né? E em que condições? Hoje, efetivamente, a gente tem um parque de viaturas bastante razoável, um universo bom de viaturas, mas a realidade que eu vi no interior é o trabalho em dupla. Então, se não tem cumplicidade entre o colega técnico ou foto que está indo junto com o perito, para, olha, não dá, vamos trocar, vamos dirigir, coisa e tal, tu fica com alguém esgotado, quer dizer, tu oferece todo um risco automobilístico para uma equipe de perícia, né, para fazer um trabalho que a gente,
voltando lá para o tema da live, que a gente sabe que vai valer desde o procedimento até o final, até a sentença, até a condenação ou absolvição do investigado, do réu, né, da forma como ele foi produzido. Ou seja, não tem uma reperícia, né? Não tem, não, peraí, essa aí não valeu, vamos fazer de novo. Não, tá Não. ali. Tu tem que documentar, tu tem que dizer a hora que tu chegou, a condição climática, as circunstâncias do local, o que tu viu, quais são os vestígios, em que condições tu recebeu aquele local, tem que detalhar tudo isso para depois começar a pensar em dizer, olha, vamos trabalhar dentro da área da técnica de perícia. Isso tudo que está ali num formalismo, cara, muitas vezes a gente olha para o laudo e está fazendo lá, tipo, mas tem que falar tudo isso? Tem que falar. Tem que falar tudo isso, porque daria 5, 6, 7 anos, quando alguém lê aquele trabalho, para preparar um júri, para fazer alguma alegação final dentro do processo, ele tem que entender, olha, ele tem que conseguir visualizar aquilo. Foram nessas circunstâncias. Tá. Nessas circunstâncias, a decisão tem que ser essa. Eu tenho que me E inclinar outra, para essa decisão. e outra coisa, né, Fernando, que a gente só tangenciou a questão das audiências, né? Quanto tempo nós temos, Fernando? Porque eu não estou enxergando o relógio aqui. Eu não sei. Acho que tá. Boa pergunta, peraí. Vê que horas são, faz favor. Tá acabando. Tem 7 Que horas minutos, mais são? ou menos. 7 minutos, tá. 19h53. Uhum. Tá. Bah, meu Deus. Bah, vamos ter que... A Clarissa sugeriu live parte 2, né? Perita em Foco, live parte 2. É tão importante isso que o Fernando está falando, né? A questão do laudo bem feito. Obrigada, Ana. Obrigada. Pois é, a Ana está no backstage lá, não nos respondeu. Olha só. Mas agora respondeu. Obrigada, Ana. A importância no laudo pericial bem feito, né? Quando é chamado em audiências, né? Que pode ser uma audiência normal, uma audiência criminal ou júri. Se tu tem um laudo bem escrito, tu consegue esclarecer os fatos. Por quê? Uhum. Porque na audiência, se tu é chamado pela defesa e o teu laudo normalmente pode tangenciar a favor da acusação, eles tentam te derrubar. Eles tentam te destabilizar. Sim. Eu passei por isso em audiências. Do advogado me fazer uma pergunta e era uma situação pessoal, não assim da minha vida pessoal, mas alguma coisa que aconteceu no local e eu fiquei, logo eu, sabe, fiquei indignada e aquilo me destabilizou e eu fiquei sem graça tal. E aí, por quê? Porque o meu laudo estava muito bom para a acusação e realmente tinha tido homicídio, tinha sido determinada autoria e materialidade e tal. E tanto que essa pessoa acabou sendo condenada, né? Então, cliente desse advogado que tentou me desestabilizar, foi até um caso que fiquei sabendo que um dos diretores, na época, fez um elogio para Clarissa, né? Achando que era a Clarissa de Santana Livramento e era para mim, né? E júri também, né? E júri é circo montado, né, Fernando? Se tu Sim. já participou, e a gente não precisa nem ter participado, né? O júri é um circo, e ali quem grita mais e chora mais é quem leva. Por quê? Porque tu não tem que convencer o juiz, né? E os advogados e promotores, eles já sabem disso. Eles têm que convencer o jurado. Quem é que julga? O jurado. Então, assim, quanto mais teatro, melhor. E é tão interessante isso do laudo. Eu tinha feito uma conclusão no acidente de trânsito. Meu colega Felipe estava de revisor. E eu já sabia o que os advogados de defesa iam usar. Porque eu tinha feito um comentário que poderia se interpretar. Porque eu não faço laudo para polícia nem para MP, assim como eu não faço laudo para defesa. E eu disse, mas é aqui que eles vão entrar. E entraram naquilo. E eu tinha conversado com o meu colega, assim, eles vão nos perguntar isso, isso, isso. Como é importante, claro, eu já me sinto um pouco mais confortável, né, Fernanda, pela minha formação jurídica. Como é confortável a gente poder isso quando meus colegas às vezes são chamados, a gente tenta conversar um pouco com eles Sim. também, sabe? E eu acho que isso que é importante também, nós termos um efetivo não só técnico. Isso eu vou precisar, não sei se tu concorda, Fernando, mas eu acho que nós temos que ter mais colegas com formação jurídica. Sim, sim. Nós temos alguns colegas que têm o direito como segunda formação, né? Então, eu acho que é um tipo de vivência que é importante. Por mais técnico, por mais minucioso, detalhado, técnico, está me faltando a palavra
porque eu não quero usar científico, porque a ciência jurídica também é uma ciência, então... Sim, sim, sim. Então, eu não quero usar exatamente a questão, o termo científico, mas é exatamente isso. Por mais metodológico que seja o trabalho de perito, a gente também tem uma ordenação a ser seguida, também tem um método, né? Não é exatamente um método, mas uma sequência de movimentos dentro do processo, né? E a gente precisa entender onde a gente se encaixa nisso, né? Sim. Já aconteceu de trabalhos meus, por exemplo, que foram a júris, eram casos de repercussão, em que a resposta do que foi perguntado estava no laudo. Mas, ao invés de chamarem o perito para responder isso, chamaram a autoridade policial que estava no local. Ah, tu falou desse caso que tu ia comentar. Tá. Então o que acontece? Chamaram, era uma questão de manchas de sangue à meia altura, né, e em semicírculo à direita do corpo da vítima. E aí qual era a pergunta? A vítima estava em pé ou ajoelhada? Olha, combinando o semicírculo à direita dela, a meia altura, com os hematomas no joelho, ela estava ajoelhada. Isso estava no laudo. Mas aí, quer dizer, escrito e documentado, ilustrado com fotos. Então, mas ao invés de valorizar o trabalho do perito, não, chamaram a autoridade policial para responder uma coisa que, inclusive, estava no laudo, construída há 3 anos atrás em relação ao julgamento, né? Então, são coisas... Por isso que eu digo, a gente tem que construir e insistir, a gente tem que se manter motivado para continuar essa campanha, essa conscientização. A gente não pode falar mal do IGP para fora do IGP. Ah, é verdade. Lavar roupa suja dentro de casa. Não pode, a gente tem que construir. Nós somos um grupo extremamente heterogêneo, né? Tem jurista, tem farmacêutico, tem biólogo, Pequeno. Tem engenheiro, tem agrônomo. É um grupo pequeno, completamente heterogêneo. Enfim, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, quer dizer, tem uma série de especialidades, vários ramos de conhecimento científico. Mas nesse ponto a gente tem que ser consistente. Olha, nós somos importantes, a gente faz a prova, uma parte de todo o conjunto probatório que integra o processo penal, uma parte delas é nossa. E ela é tão importante que ela começa no procedimento, ou seja, desde o conhecimento do fato, e ela vai ser lembrada, ela vai ter que ser referenciada até a sentença, seja ela para condenar ou para absolver. E ela vai servir as duas partes que compõem o processo. Ela vai servir tanto a defesa quanto a acusação. E ela foi construída lá atrás. Então, a gente tem exames de laboratório, a gente tem exame de local, a gente tem exame do suporte das coisas, e elas precisam valer durante todo o tempo. Vai acabar. Ai, a Marília vai acabar. Então, vamos agradecer, né? Então, agradecer novamente a Kriegs. Fernando, obrigada pela companhia. Se formos convidados, com certeza a gente vai aceitar. Valeu. Acho que sempre tivemos essa boa liga, né, Fernando? Então, não são os anos que faz a gente perder. Agradeço a todos. Só um agradecimento especial aos meus colegas do posto criminalística de Santo Ângelo, né? Porque é o que faz muito, assim, o que faz o nosso trabalho melhorar. Eu tenho um intercâmbio muito bom com todos, os fotógrafos, peritos e os servidores administrativos. Agora agradece tudo, agradecer a todos que viram a nossa live. É a primeira live que eu faço, então ainda não sei fazer a social de live, assim, mas agradeço a todos. Obrigada, minha Dina, meu Dino estão assistindo, que legal, meu primo. Não, fala tudo. Então tá, agradecer a todo mundo que dedicou essa horinha aí para estar conosco, e agradecer a Kriegs, e deixar essa mensagem aí, que a gente tem que se manter motivado. A gente tem que saber valorizar o nosso trabalho, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, e a gente tem que bater o pé e dizer, não, nós somos peritos e a gente está aí para fazer diferença. Não é discurso político, não é nada, é só para a gente poder mandar ver, né? Fazer a nossa parte e ser valorizado pelo que a gente faz. Meu Deus, apareceu um negócio 26 segundos. Porque vale muito. Apareceu para ti? Agradecer meus alunos.
minhas alunas que estão assistindo, minhas amigas aqui de Santo Ângelo, obrigada. Eu esqueci alguém, peço perdão, mas eu acho que foi isso. Meus alunos, minhas amigas de Santo Ângelo, nossos colegas, obrigada, Cristiane. Então tá.